Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 5 de maio, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura de Santos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, em São Paulo, 9 de 10 mortos por dengue são idosos. O estado de São Paulo, Temer ameaça com corte radical se não houver ajuste. Em A Tribuna, fim da verba para novos contratos do FIES. No BocNews, sem chuva, nível do Cantareira cai para 19,7%. No Santa Portal, mais 2 mortes por dengue são confirmadas em Santos. G1 Santos e região. Santos confirma 2 óbitos por dengue em março. E no portal da UOL, havia cartel e eu participei dos acordos, diz ex-presidente da Camargo Correia. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o chamado projeto Santos 17, que tem a finalidade de aprofundar a dragagem do canal do estuário para 17 metros, ainda aguarda uma resposta do governo federal por meio da Secretaria Especial de Portos. A finalidade é de que empresários do setor portuário custeiem os estudos necessários para esse trabalho, para essa obra importantíssima, fundamental para o Porto de Santos, tendo em vista que o Porto está recebendo cada vez navios com maiores dimensões de grande porte. O objetivo fundamental é de que esses estudos sejam feitos neste ano de 2015 e a obra seja iniciada em 2016, sendo concluída em 2017, daí a razão deste nome, Santos 17. De qualquer forma, o setor portuário aguarda uma resposta da Secretaria e do ministro Edinho Araújo. Essa é uma questão fundamental para Santos, a questão da dragagem de aprofundamento. E no programa de hoje nós vamos debater esse tema, um tema polêmico, e também a questão do arrendamento de áreas do Porto de Santos, que em breve receberá um parecer do Tribunal de Contas da União. Mas o debate em torno desses temas, entre outros também relevantes, vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de chuva o dia inteiro. A temperatura varia entre 19 e 23 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3. A pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. E o tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 20 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes
com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Sua mãe parece com o quê? Uma princesa. Por que ela parece com uma princesa? Porque ela tá com os animaizinhos no vestido. Você ama sua mãe? Amo. Tamanho de um castelo. Que princesa sua mãe parece? Cinderela. Por quê? Porque ela tem o mesmo cabelo. Você ama sua mãe? Sim, como uma rainha. Uma homenagem da Santa Cecília TV para todas as mães. Homenagem Pizzaria Vila de Pompeia, onde o Dia das Mães termina em pizza. Uma delícia conhecida no mundo inteiro, salgada, doce, normal ou light, tradicional ou exótica, não importa o formato ou o sabor. Pizza é na Vila de Pompeia, a casa dos pizzaiolos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 5 de maio. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, falando exatamente sobre esse projeto Santos 17. O senhor conhece o projeto, o senhor considera viável nos termos em que está proposto, especialmente num ano tão difícil como esse, de sacrifícios, de crise econômica, de contingenciamento de recursos públicos? Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Chico, eu considero que esse projeto é crucial. Até conforme você disse aqui na sua primeira intervenção, nós em breve vamos ter uma situação no mercado internacional. Estão sendo feitos navios aí de 19 a 20 mil containers que vão estar prontos nos próximos anos e com isso vai-se ter oportunidade de ter aí navios do porte de até 14 mil containers. E esses navios precisarão ter um destino. E o que esses empresários aqui que estão no Porto de Santos? Em Santos nós temos uma capacidade ociosa muito grande. Nós temos uma capacidade de movimentar cerca de 8 milhões de containers por ano. Nosso movimento tem estado aí na casa de 3,7 milhões. Então nós temos uma capacidade ociosa muito grande e poderia ser preenchido Santos fazendo aqui o transbordo de cargas. Claro. Os navios maiores vindo a Santos e os menores trazendo as cargas aqui para trocarem, para serem carregados então nesse navio. Então nós temos essa oportunidade e os empresários enxergam esse cenário aqui futuro, a possibilidade desses navios virem para cá e para isso nós vamos precisar de profundidade. Além disso, nós vamos ter aí em breve o túnel submerso, ele estará então numa cota que permitirá então uma dragagem até 17 metros e é isso que os empresários querem, é que exista um estudo para se determinar a efetividade, a viabilidade técnica, econômica, para que nós tenhamos de fato essa profundidade de 17 metros, que seria a máxima a ser alcançada então aí pelo porto. É óbvio que existem algumas situações que precisam ser contempladas, serem vistas. Hoje, com 15 metros, o volume de dragagem é de 6 milhões de metros cúbicos. Para 17 se estima que seriam necessários aí a dragagem anual de pelo menos 18 milhões de metros cúbicos por ano. São custos diferentes, mas aí a grande novidade, talvez aí o que faça seja uma determinante para que isso aconteça, é a iniciativa privada se interessando pelo projeto, se interessando em custear os estudos, eventualmente se interessando até mesmo em fazer a dragagem e depois, digamos, entre aspas, operar o canal. Naturalmente não pode operar o canal porque isso seria uma atribuição da autoridade portuária que teria que se ver, enfim, seriam então regras quanto aí ao uso do canal. Eu entendo ser um projeto que nós temos aí alguns caminhos ainda a percorrer, mas é um projeto plenamente factível e eu acho que necessário para o Porto, necessário para essa visão de futuro, essa visão então do Porto de Santos continuar sendo sempre o porto mais importante aqui do Hemisfério Sul. E por que o Ministério, a Secretaria de Portos ainda não se manifestou a respeito desse projeto, secretário? Eu acho que é questão do movimento.
nós estivemos acompanhando, eu acompanhei o prefeito e acompanhando também os empresários na visita que fizeram ao ministro Edinho, e nós estamos às vésperas de um evento que a CEP faria para discutir a eventual concessão do canal. Sim. Então, eu acho que os assuntos aí acabaram concorrendo um com o outro, e me parece que a CEP, nesse primeiro momento, quer ver a atratividade do que está colocando, que é a concessão do canal, para depois ver como a proposta dos empresários se encaixaria. Eu acho que está se perdendo tempo. Eu acho que dá para se fazer as duas coisas, aí já se discutir um novo modelo, e esse modelo até servir para outros portos do Brasil. Óbvio que aqui em Santos nós temos um potencial que outros portos não têm, mas eu acho que pelo menos aqui em Santos, que é o mais importante do Brasil, e tendo essa potencialidade, ela deveria ser explorada. Muito bem. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, secretário. Bom dia, Cris. Bom dia ao telespectador. Bom, Chico, é curioso, você estava falando, eu estava me lembrando aqui, que em dezembro passado eu completei 30 anos de jornalismo e comecei fazendo jornalismo exatamente em Portimar, né, no jornal A Tribuna. A primeira matéria que eu fiz foi no terminal da Guaramar, que nem existe mais na Lemoa, certo? Em dezembro de 1984. E de lá para cá, nesses 30 anos, essa história de dragagem, que vai chegar a 15, a 13, a 12, a 17, a 19, eu já li alguns milhões de vezes. Tá? Eu concordo que o Porto de Santos ganhou aí um up aí, na questão de movimentação, ou capacidade de movimentação de contêiner com a BTP, com a Embraport, nível de 8 milhões de unidades, que é praticamente um movimento nacional hoje de contêiner, né? Então, daria para colocar todos os contêineres aqui. Evidentemente, vamos somar aí mais alguns milhões de carretas passando, desses 3 milhões de carretas que sobe e desce por ano, poderiam ser uns 8, 10 milhões de carretas trazendo esses contêineres. Mas me preocupou, secretário, ainda prefiro ter um contêiner do que ter aqueles tambores do terminal químico de Aratu, que causou aí, como todos se vangloriar, teve gente até que se vangloriou de nós termos o segundo maior incêndio da história da humanidade, e que terminou até agora com 2 multas, uma da Prefeitura, uma da CETESB, e na minha maneira de ver, primeiro, fosse eu hoje o secretário de Finanças da Prefeitura, já fui a uma época, muito provavelmente essas empresas que estão operando lá o parque de inflamáveis, que a Codesp chama, que na verdade é o Parque dos Horrores, deveriam ter o seu alvará a título precário. Eu caçaria, eu não queria estar na sua pele, secretário, nem na do prefeito, porque simplesmente multar essas empresas, eu fico pensando nas pessoas que dormem todos os dias do lado daqueles tanques depois desse incêndio. E nós tivemos a oportunidade, eu cobrei aqui o ex-prefeito Papa, agora deputado federal, por que consentir que ficasse ali? E o prefeito, nessa ocasião, disse o seguinte, em 98, nós mudamos, e eu estava na prefeitura, o plano diretor, para que a área continental de Santos abrigasse esses tanques. E, no entanto, eles estão lá, hoje com uma capacidade maior. Eu escrevi um artigo na tribuna dizendo isso, peguei os dados da ANP, são dados oficiais, 700 milhões de litros a capacidade do parque de inflamáveis do lado de cá, maior do que os 400 milhões da Alemoa, que a gente sempre disse que era, na verdade, o barril de pólvora da nossa região. Eu pergunto, qual é, de fato, a negociação que está ocorrendo entre prefeitura, as autoridades competentes, a Codesp, que fala-se tanto de 14 anos, a Codesp não conseguiu implementar o PDZ dela, que faz mais de 10 anos, né? Não teve capacidade gerencial, política, administrativa para fazer isso. Agora, não dá, secretário, eu como santista, confesso para o senhor que eu temo hoje o terminal da Lemoa. Quais são as providências efetivas que a prefeitura, e hoje, estando dentro da sua secretaria, aí essa responsabilidade, o senhor não deve estar dormindo muito bem, porque eu não queria estar na sua pele, porque
O acidente pode ocorrer de novo. E se ocorrer de novo, daqui para frente é prevaricação no exercício da função pública. A responsabilidade passa a ser muito maior. Como é que esse assunto está sendo tratado? A gente sabe que o senhor está à frente dessa questão na prefeitura, para que a gente não deixe esse assunto morrer. Parece que a imprensa esqueceu. Tiraram a selfie com o corpo de bombeiro, todo mundo, tá? E, aliás, só para concluir, Chico, todos ficaram perplexos, todos nós, acho que no Brasil inteiro, com a questão do bombeiro não tinha espuma, né? Teve que a Ultracargo publicou anúncio no jornal dizendo que fretou 6 aviões para buscar, etc. Então, vou dar uma informação aqui mais preocupante para a segurança pública de todos nós. Nós não tínhamos espuma, mas nós não temos coisas piores. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, Chico, a população não sabe, 500 não tem sequer corpo de bombeiro. Dos 853 municípios de Minas Gerais, 798 sequer tem corpo de bombeiro. E só 14% das 5.566 cidades brasileiras tem corpo de bombeiro. Então está na hora, tá? A multa que a CETESB e a Prefeitura de Santos lançaram aqui, que somada dá 25 bilhões e 500 mil reais, é 4 vezes mais o que o Corpo de Bombeiros na Baixada Santista recebeu o ano passado, 6 milhões de reais, Chico. Foi o total, excluindo folha de pagamento, que os bombeiros... Então, é por isso que você paga um carnezinho na sua casa lá do IPTU, um pedido para contribuição do Corpo de Bombeiros. Então, não dá para ver e reconhecer o heroísmo do Corpo de Bombeiros só nessas ocasiões. Eles são heróis permanentemente, porque trabalhar nessas condições precárias realmente é uma coisa de horror. É difícil. Secretário. Olha, Rodolfo, suas reflexões aí, na realidade, dariam um programa inteiro. Né? É verdade, mas a gente precisa começar lembrando, então, o fundamento. Por que que os tanques estão onde estão? Obviamente, a área de tancagem sempre é feita, isso é, qualquer lugar do mundo, é feito em lugares próximos de onde atracam os navios. Então, a determinante para que os tanques estivessem, isso já há décadas ocorre, naquele local, na Lemoa, e naquele local, na Ilha Barabé, é a existência, então, dos berços de atracação, onde os navios, então, atracam. Então, essa é uma situação. Concordo com você, eu tenho dito e repetido aí que essa atividade está em xeque. Tá? Então, o fogo, ele ocorreu nas instalações mais novas do Porto. Instalações inauguradas em 2013, instalações que atenderiam a certificação brasileira e americana, inclusive, que é muito mais exigente. Mas o fato é que tudo isso não foi capaz de impedir que isso acontecesse. Por essa razão, a Prefeitura de Santos está tomando uma série de medidas. Né? Então, começamos por exigir uma espécie de uma auditoria. Todas as empresas que movimentam aí gás, produtos químicos perigosos e derivados de petróleo precisam apresentar em 30 dias uma espécie de uma auditoria, um certificado de auditoria feito por uma empresa independente, de reconhecida idoneidade, competência, experiência, apresentando então um diagnóstico de cada empresa. Paralelo a isso, a Prefeitura de Santos contratou o IPT. O IPT vai fazer um diagnóstico, está acompanhando toda a situação. São diversas especialidades dentro do IPT. Eles vão fazer um diagnóstico do que encontraram, da situação e mais. Vão, então, de forma... O Instituto Técnico bastante reconhecido. Então, eles vão liderar aí as discussões e vão indicar quais serão as mudanças na legislação, nas normas, nas construções que serão necessárias. Em setembro, nós vamos fazer um grande seminário internacional, trazendo aqui os especialistas do mundo inteiro, para que a gente, então, discuta isto que foi um novo paradigma mundial. Então, sempre quando a gente tem situações como essa, infelizmente, a situação todo mundo gostaria que fosse evitada, mas essa situação acaba desenvolvendo novas medidas no sentido da segurança. Isso aconteceu, os bombeiros citam a todo momento a questão do Andraus, do Joelma, que veio mudar o paradigma da segurança predial. Então, isso também deverá ser
esse incêndio, enfim, concordo com você, ser o segundo maior do mundo não traz orgulho para ninguém. Mas, enfim, é um acidente muito grave e isso vai mudar. Nós mesmos, durante o incêndio, nós já tivemos a visita de pessoas de outros países que continuam interessados em discutir e verificar o que aconteceu, para que também possam aprimorar as regras de segurança nos seus respectivos países. O que vai acontecer através da discussão das mudanças das normas aí que deverão ser implementadas no futuro. A Prefeitura de Santos também está revendo internamente, estávamos até no processo de discussão da lei de desocupação do solo, enfim, nós estamos então acompanhando, todos os setores da Prefeitura acompanham e, sem dúvida, mudanças deverão acontecer conforme aí o assunto aí sofra evolução. Hoje, a OAB faz um seminário. No dia 20, a Prefeitura de Santos, junto com o CREA, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e os bombeiros, nós fazemos também aí um seminário, o primeiro seminário da Prefeitura, assim, bem próximo do evento, para começar a discutir o que nós já temos aí de informação, quais são aí as primeiras conclusões que se pode tirar. Algumas conclusões já se pode, de fato, tirar. A questão do combate ao incêndio a produtos diferentes, como é o caso da gasolina e do álcool. Você falou da espuma, do líquido gerador de espuma. Para você ter ideia, o volume gasto é uma coisa extraordinária. De água, os bombeiros brincam, né? A gente aqui no início do programa falou de cantareira. Os bombeiros estimam, né, que foi gasto 1,5 cantareiras de água. Felizmente, a gente estava às margens, então, aqui do mar. Imagina um acidente desse numa refinaria, numa crise hídrica que, né, nós enfrentamos. Então, tem diversas situações que esse incêndio vão servir de novo paradigma. Falando do líquido gerador de espuma, as duas indústrias nacionais produzem de 60 a 70 mil litros por dia. No incêndio da Aremô, nós consumimos mais de 100 mil litros. Então, essa foi a razão da defasagem, da necessidade de se pegar basicamente todo o estoque existente no Brasil e da empresa ter que importar 500 mil litros para repor os estoques, todos os estoques, então, do Brasil. E essa espuma, de fato, não é atribuição do bombeiro ter, é das empresas ter. Os bombeiros estavam preparados para enfrentar um nível de incêndio. Esse incêndio que nós tivemos foi excepcional e exigiu até a chegada de equipamentos da Petrobras, que tem equipamentos e tem tecnologia totalmente voltada a combate de incêndio em refinarias. Mas, secretário, me permita uma parte. No caso específico, quando nós tivemos um problema com o porto lá na ponta da praia, porque era um outro tipo de problema que, na verdade, perturbava aí a questão da poeira, a prefeitura, de grãos, né? A prefeitura se antecipou, produziu uma lei, tentou inviabilizar que aqueles terminais lá permanecessem e depois não teve êxito na justiça e não conseguiu aplicar o seu direito, e a Codesp, naquela ocasião, o governo federal disse, não, aqui mando sou eu, que é a zona primária do cais. Agora não é o caso, agora não está na zona primária do cais, muito embora a Codesp tenha omitido das pessoas, e eu disse isso num artigo publicado no jornal A Tribuna, porque o presidente da Codesp foi ao Facebook, fez uma gravação, quase que dizendo que não, aquilo lá não é Codesp, não é porto, é responsabilidade da prefeitura. Você fez um vídeo, foi no Facebook dizer isso. É mentira, e eu disse no artigo. Existe sim contratos entre a Codesp e o terminal petroquímico Aratu, e não são um só, é um contrato de área de arrendamento, tem um contrato de servidão de passagem, a Codesp ganha por tonelada de movimentação de carga, o secretário sabe disso, e isso está na internet, eu não estou inventando absolutamente nada. A Codesp precisa falar a verdade. Agora, eu pergunto o seguinte, desta vez a prefeitura estava com a faca e o queijo na mão, e simplesmente a Codesp que se vire, eles que coloquem esses terminais onde quer que... Agora, ao contrário disso, a Codesp também, está no seu próprio site, diz o seguinte, não, ela
anunciou aos quatro cantos que os empresários da área de químicos, Chico, financiaram o projeto de expansão de 2 pier ali do lado. Tem 4, um é da Petrobras, são 3, eles financiaram mais 2. Quem vai colocar mais 2 piers de atracação quer maior movimentação de carga, de armazenagem, etc, etc. A prefeitura não pode ceder essa situação, secretário. Eu, como morador de Santos, morando no Boqueirão, eu tenho medo daqueles terminais, eu fico me perguntando quem está ali do lado, aqueles bairros. Quer dizer, há um acordo, pelo menos político, institucional, entre prefeitura e CODESP para que suspenda a construção desses piers de atracação e busque um outro lugar adequado para aqueles terminais? Mas, secretário, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Na Vila é diferente. Viramos um só coração. A força e a garra do alçapão transforma, traz a vitória, faz um time virar um mito. Parabéns, Santos Futebol Clube, parabéns, meu peixe. Mais do que campeão paulista, é o nosso campeão. Homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação, o tempo todo com você, trazendo mais glórias para todos nós. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 5 de maio, e recebendo hoje com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura de Santos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E no bloco anterior, o secretário deixou uma questão para que o senhor respondesse, comentasse e respondesse agora neste bloco com relação aos novos 2 piers de atracação exatamente ali na região do terminal da Lemoa, se a Prefeitura não pode de alguma maneira assustar essa medida no sentido de proteger toda aquela região, especialmente os moradores daquela região. Efetivamente, a Prefeitura pode influenciar, mas ela não pode determinar porque aquilo é uma decisão da CODESP. Sem dúvida, nós vamos discutir não só essa questão. Conforme eu comentei, o IPT vai fazer um diagnóstico, em se tratando, então, no que diz respeito aqui à Lemoa, de uma área, então, sob a jurisdição do município. Certamente, o que for as conclusões e o que for determinado, fica muito mais fácil da Prefeitura, então, fazer as alterações e determinar aí que se cumpram o que for, enfim, o que tiver sido a conclusão. Com relação à CODESP, eu também queria dizer o seguinte, eu discuti com o presidente da CODESP a contratação do IPT. Informei a ele que nós estaremos contratando, até por uma questão de gentileza, porque o trabalho não envolve só a Lemoa, envolve também a Ilha Barnabé. A Ilha Barnabé, sim, dentro, então, do porto organizado, então, aí, entre aspas, sobre a jurisdição da CODESP. Então, informei a ele da contratação e quais eram os objetivos. De pronto, o presidente da CODESP disse que a CODESP iria ser uma copatrocinadora da contratação e mais, ele disse que pretendia expandir o escopo,
pretendia então que o IPT fizesse uma análise de risco não só dos terminais de líquidos dentro disso que nós conversamos, mas ele pretendia fazer um levantamento de risco de todo o porto. O que nós recebemos a notícia com muito agrado, porque nós também tivemos então 3 incêndios aí dos terminais açucareiros. Sim. E nós precisamos fazer uma análise de todo o porto, né? O trabalhador que está ali diretamente envolvido com as operações precisa ter segurança, e também o próprio munícipe, claro, né, dos municípios, aliás, todos os municípios, Santos, Guarujá e Cubatão aqui, que vivem as atividades portuárias, também precisa ter segurança e ter tranquilidade de poder trabalhar tranquilamente na cidade sem que tenhamos aí o risco de qualquer situação mais aguda. Secretário, o senhor fez referência em intervenção anterior à lei de uso e ocupação de solo, que passa por um processo de revisão em Santos hoje em dia. E, evidentemente, todas as secretarias da Prefeitura têm oferecido contribuições, assim como, de modo geral, a sociedade civil. Teremos audiências públicas para tanto, mas, de qualquer maneira, contribuições devem estar sendo oferecidas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que, afinal, capitaneia todo esse processo. Objetivamente, a Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, que contribuições está oferecendo a nova legislação, a essa revisão, com relação especificamente à questão da segurança, no caso da região da Lemoa e em torno? No que diz respeito à lei de uso e ocupação do solo, tudo que envolve a questão portuária, a nossa secretaria analisa e faz sugestões. Quem lidera o processo é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas, naturalmente, nossa claro, secretaria tem voz ativa aí na questão portuária. Obviamente que, em se tratando aí do distrito da Lemoa, propriamente dito, a proposta anterior, digamos, está suspensa, e nós estamos aguardando um pouco a evolução dos assuntos. Obviamente, nós temos aí estudado a legislação internacional, nós temos discutido com diversos especialistas, então, certamente nós deveremos propor mudanças. Um congelamento das atividades, eventualmente, alguma medida nós devemos, então, propor. Mas isso precisa ser feito com muita racionalidade, né? Claro, porque temos que fugir um pouco da emoção. É claro que existe aí o clamor público e nós precisamos dar resposta ao clamor público. Mas as alterações... Uma boa oportunidade é essa para exatamente se discutir isso em profundidade, se propor alterações e mesmo porque é o seguinte... todos os municípios que têm algum tipo de instalação parecida estão com os olhos voltados aqui para Santos. Sim. Nós temos recebido contatos de municípios preocupados, né, com o que aconteceu aqui, também querem saber o que nós vamos fazer aqui para também refletir nos seus próprios municípios. Então a responsabilidade é muito grande, primeiro com o munícipe daqui, né, claro, que obviamente está aqui próximo da situação, mas também com os próprios outros municípios, né, que vêm aqui em Santos, condição de implementarmos mudanças visando aí a segurança de todos. Chico, tem mais um detalhe nesse aspecto aí, só para concluir esse assunto, porque com razão os ambientalistas ficaram preocupados, eu também fiquei com a questão ambiental, com a mortandade de peixes e coisas do gênero. Mas eu não vi ainda uma linha na imprensa a respeito de um aspecto extremamente importante, que se a gente for somar ali a população da Lemoa, Santa Maria e tal, vai dar... Piratininga e tal, vai dar ali umas 4, 5 mil pessoas, portanto, algo em torno de 3 mil domicílios. Se a gente for pegar 3 mil domicílios, aí, pegar um valor venal aí, hipotético de R$100 mil por unidade que são baixas, daria algo em torno de 300 milhões de reais. A Prefeitura corre um sério risco de enfrentar umas ações na Justiça por desapropriação indireta, porque eu fico perguntando, alguém aqui na mesa compraria um imóvel naquela localidade hoje? Aqueles imóveis tiveram uma desvalorização brutal por força desta situação. Certo? Eu não vejo a Ultracargo, as outras empresas que estão ali do lado, o Codesp, etc., se manifestar a respeito. Vou indenizar isso, vou indenizar aquilo. E essas pessoas que têm que, repito, dormir todos os dias ali sem saber o que vai acontecer amanhã. Certo? Porque se esperar, repito, o Corpo de Bombeiros, verdadeiros heróis, mas enquanto instituição, ela está falida.
Isso tem que colocar na ordem do dia, essa discussão precisa ser colocada na ordem do dia. É inconcebível que os municípios e instâncias recebam 140 aqui, dos 8 da Baixada, recebam 140 milhões por ano para pavimentar a rua, deixar a praça bonita, e o Corpo de Bombeiro receba 6 milhões. Certo? Alguém precisa tocar nessa ferida. Não é possível, né? A coisa é muito além. Nós vamos discutir a semana que vem um encontro aqui sobre a Constituição Civil. Saibam que o mundo inteiro ficou sabendo dos riscos de Santos. Isso refletiu no mercado imobiliário também. Então, essas questões, secretário, eu queria até aproveitar esse gancho, porque, Chico, está no jornal de hoje, a Cubatão, a Câmara, a Prefeitura vão mudar a lei orgânica por causa dos dutos que passam pelas cidades todas. E não são, acrescentam os dutos agora com gás, porque nós tiraram o ponto do ônibus, agora tem um mini ponto do ônibus dizendo aqui tem gás, na cidade inteira. As pessoas devem ter percebido isso, né? Tá? Mas nós estamos ficando mais ou menos que nem São Sebastião. São Sebastião existe os tanques da Petrobras e a cidade, né? Primeiro é os tanques, estão no meio da cidade, a coisa mais absurda. O dia que acontecer uma catástrofe, um problema desse em São Sebastião, não sobra ninguém. Mas, secretário, aproveitando o ensejo, já que nós estamos falando do porto aí, nós tivemos essa mudança aí na legislação dos portos, aí em junho está fazendo mais um aniversário. Quer dizer, efetivamente, que tipo de avanço ocorreu nesse período? É possível fazer uma avaliação? Porque toda hora que eu vejo as estatísticas da CODESP, é sempre aquelas estatísticas que estão ligadas ao empresariado. O volume de cargas aumentou, a tonelagem, etc, etc. Mas quando depende do poder público, nada funciona. As vias de acesso não funcionam, a perimetral aí está capenga, tanto a da margem esquerda como a da margem direita está aí anos, certo? Vindo em doses homeopáticas recursos para concluir. Quer dizer, o que avançou? Você tem razão. Por conta do novo, do 12.815, muito pouco. Talvez aí o que nós tenhamos de novidade foram esses terminais, aí alguns aí em alguns outros portos fora do porto organizado, que veio fazer uma concorrência muito forte para os terminais que estão dentro do porto, e até por conta das modalidades, até em algumas situações, até uma concorrência predatória. Aqui em Santos, o novo marco praticamente não estreou ainda, né? E se estreou de forma ruim na relação capital-trabalho, né? Então, veio trazer ainda mais turbulência. Então, o novo marco regulatório está a dever. O Chico citou aqui a questão aí do TCU estar na iminência de liberar. Do arrendamento diário. A dúvida é de que forma vai liberar, né? Porque a liberação não quer dizer que significa continuidade. A liberação, eventualmente, pode ser uma revisão do que foi feito. E vai convenhamos, amanhã, né? E convenhamos. Decorrido o prazo, né, que, enfim, desde que o TCU passou a avaliar o assunto, tendo em vista o prazo decorrido, vários estudos com essa reversão, isso o Rodolfo pode dizer com maior propriedade, pela turbulência que nós temos na economia, eu acho que tudo precisa ser revisto. Então, eu acho, na minha opinião, teria que se começar do zero. Né? Teria que se começar do zero. Muitas situações, muitas expectativas, muitas, digamos assim, previsões de movimentações que se teria para esses terminais, hoje já não é mais realidade. Então, na minha opinião, esse processo teria que ser completamente revisto. Então, com relação ao marco, aqui em Santos, os efeitos que nós tivemos estão mais relacionados a discussões aí de capital-trabalho, vínculo, esse tipo de coisa, mas efetivamente assim de investimento quase nada. Então nós tivemos, quem está investindo aqui, tem um terminal da VLI que está fora do porto organizado, de uma certa forma faria investimentos sem depender da questão da 12.815. Nós tivemos então, por conta disso, a renovação antecipada do terminal da DM, nós temos aí a discussão da Santos Brasil e alguns outros terminais aí que pretendem fazer a renovação antecipada, baseado então em investimentos. No que se refere especificamente aí à DM, nós temos uma discussão com o Porto, porque quando a nossa primeira reunião com o ministro Edinho Araújo
foi de profunda indignação pela renovação do contrato da ADM. Ele nos mostrou um aditivo, que é um aditivo, entre aspas, com cláusulas ambientais, que nós estamos, inclusive, discutindo para impor à ADM aí a adoção de dispositivos e de técnicas que venham, então, assegurar a não continuidade do que foi feito até agora, pelo menos no que diz respeito às instalações da ADM, no que diz respeito à emissão aí de particulado, na questão de odores, na questão aí de oferta, né, de carga que cai no chão, e com isso se alimenta aí os vetores, né, pombos e ratos, né? Então então, talvez aí fazendo um balanço muito rápido, seriam os poucos resultados, então, dessa lei 2.815. Aliás, falando em resultados, como é que o senhor avalia a gestão do ministro Edinho Araújo? Há perspectivas de avançarmos mais, enfim. Como é que o senhor sente ele se sente à vontade no cargo? Como é que o senhor, que tem contato com ele, já estabeleceu essa aproximação? Como é que o senhor avalia essa gestão, secretário? Olha, o ministro é uma pessoa inteligente, um hábil político. Claro, ele não entende de porto. Na minha opinião, ele deveria se cercar de especialistas, né, de pessoas que conhecem, porque não necessariamente quem lidera, né, um gestor, ele precisa conhecer, mas ele precisa ter gente boa. Mas ele mantém ainda a estrutura no ministério, aliás, contra todas as expectativas, né, porque se imaginava que aí o PMDB fosse impor uma estrutura, vamos dizer, mais condizente com o novo arranjo, né, político que foi ali da pasta. Enfim, o ministro, e ele está aqui já há quase meio ano, e ele já tem só mais um ano, né? Porque ele é candidato. Exatamente, ele é candidato declarado, mas nós esperamos que nesse período, né, ele possa fazer alguma coisa. Ele tem insistido em alguns assuntos, né, na questão da dragagem. Infelizmente, a CEP não foi feliz agora nas tentativas. Ele tenta liberar no TCU o pacote de arrendamento. Ele tem estado presente em diversos eventos, conversado com todo mundo, mas ele também enfrenta uma situação terrível. Nós temos conversado com ele bastante sobre a questão da participação da União na entrada da cidade. A cidade já está tudo resolvido, já tem o dinheiro, já tem o projeto, já tem o licenciamento. O governo do Estado já está praticamente fechado. Falta a União. A União também precisa da questão do mergulhão, né? Empacou o assunto. O governo tem 300 milhões. Contingenciamento de recursos. Exatamente. Então é isso. Então ele tá de uma certa forma, ele tá meio no corner, né? Porque efetivamente não existe recursos. Então é muito difícil, né? Na situação dele, com esse quadro todo, com essas novidades todas, dificuldade em todos os lugares, é muito difícil, né, efetivamente fazer um bom trabalho. Em que pese ele ser uma excelente pessoa, né, um político muito hábil, ter aí uma ligação muito forte com o próprio vice-presidente. E até por isso, secretário, até por essa fortíssima ligação com o vice-presidente Michel Temer, o principal articulador político hoje do governo e da presidente Dilma, que delegou a ele essa função de articulação política, é o caso exatamente dele se impor um pouco mais e pensar em investimentos e garantir investimentos no Porto de Santos, investimentos absolutamente necessários, não apenas para Santos, para o Porto, mas para o país. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já!
Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Sua mãe parece com o quê? Uma princesa. Por que ela parece com uma princesa? Porque ela fala com os animaizinhos no vestido. Você ama sua mãe? Amo. Tamanho de um castelo. Que princesa sua mãe parece? Cinderela. Por quê? Porque ela tem o mesmo cabelo. Você ama sua mãe? Sim, sou uma rainha. Uma homenagem da Santa Cecília TV para todas as mães. Homenagem Panificadora Roxy. Faça sua reserva para o Dia das Mães. A Panificadora Roxy agora está muito melhor. Venha conhecer o espaço gourmet no primeiro andar, com almoço, chá da tarde e uma área externa com uma linda vista. E tudo com a qualidade que você já conhece. Panificadora Roxy, Avenida Pinheiro Machado, 947. Telefone 3237-3376. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 5 de maio, recebendo hoje com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Estamos no último bloco, secretário, eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para tratar de um tema que é bastante polêmico aqui em Santos, enfim, preocupa muito a população, especialmente da Ponta da Praia, que é com relação à erosão naquele trecho da orla santista. Há muita polêmica em torno disso, há uma troca de acusações, enfim, e muitos técnicos entendem que a dragagem de aprofundamento estaria provocando essa erosão. A Codesp nega, se vale de pareceres técnicos, por outro lado, vereadores também convocam audiências públicas e outros pareceres no sentido contrário são apresentados. Afinal de contas, secretário, qual é a situação? A dragagem de aprofundamento responde, de fato, pela erosão na Ponta da Praia? Minha opinião pessoal. Não sou técnico, mas pelo que eu observo. A Codesp, de fato, tem alguns estudos, e me lembro até de um estudo da Codesp, que, diferente dos outros, dizia que a dragagem pode estar contribuindo. Ela não admite, mas diz que pode estar contribuindo. Eu acho que sim, eu acho que quando se muda e se aprofunda, se busca aí fazer um alargamento de canal, eu acho que tem uma contribuição importante. Exatamente, porque a água, né? A água sofre um processo que ele vai reverberando, então vai ficando cada vez mais violento aí a questão da superfície. Eu entendo que sim, eu entendo que de alguma forma a dragagem esteja contribuindo para isso para a situação que nós temos ali na Ponta da Praia. Eu acho que nós já temos algumas condições que são meio propícias para isso, né? Sim. Pela questão ali da curvatura, mas eu também acho que a dragagem contribui. Como é que a gente desempata isso? Buscando aí um estudo técnico que seja inquestionável por todo mundo, e vamos então se trabalhar. Nós temos discutido aí a colocação de guias, de se construir paredão, mas a grande verdade é que a gente tem perdido muito tempo com discussões e quando a gente deveria estar dedicando esse tempo para soluções. Né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o Ministério... o menos importante é o que, né? E mais importante é como fazer para resolver o processo. Aliás, o Ministério Público também está investigando essa questão da erosão na Ponta da Praia. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, primeiro com relação a esse aspecto, a gente tem que tomar certos cuidados. A gente às vezes lê algumas matérias na imprensa e não sabe o que está por trás disso. Há interesses também, às vezes particulares, de determinados profissionais, de criar sensacionalismo no jornal
para obter contratos, certo, permanente de acompanhamento. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui, a imprensa principalmente. Mas eu queria perguntar uma outra questão aqui. Você citou aí o nosso ministro Edinho Araújo, ministro com prazo de validade, ou seja, em abril sai para ser candidato. E eu queria, há um desafio nesse momento, foi comentado inclusive o nome do meu escritório que fez um trabalho sobre a viabilidade aí e a importância da criação do Porto de Guarujá, e nós conversamos aqui em off com o secretário a esse respeito, mas o ponto crucial desse trabalho que foi feito para a Câmara do Guarujá, que aprovou inclusive uma lei criando o Porto do Guarujá e agora quer desmembrar, eu acho legítimo que eles desmembrem, mesmo que a Codesp tenha um CNPJ em separado para o Porto de Guarujá, mas o ponto crucial que se atinge lá não é só a evasão fiscal só no município do Guarujá, a evasão fiscal se dá no município de Santos. E o ponto central dessa discussão chama-se Porto Sem Papel. Ou seja, o direito da Prefeitura de Santos, da de Guarujá e quiçá de Cubatão também, porque, de certa forma, com a entrada do canal, ela contribui também com esse processo, mas principalmente Santos e Guarujá, o secretário falou aqui, movimentação de 3 milhões de contêineres. A gente não sabe quanto tempo um contêiner, tem lá uma pilha de 3 ou 4 mil contêineres no determinado terminal, Chico. Aí a empresa tem um contrato, por exemplo, que só começa a cobrar a taxa de armazenagem a partir do 3º dia, a partir do 4º dia. Como é que um fiscal vai lá e saber que aquele contêiner está ali 3 dias, 4 dias? Quer dizer, ele tem que ter acesso ao contêiner que está saindo dos Estados Unidos, ele tem que estar sabendo o contêiner que está chegando, o número do contêiner, o que tem dentro, quanto tempo vai ficar. E me parece que a Codesp reluta em deixar com que os municípios atuem diretamente. Eu digo atuar diretamente é estar online com o projeto Porto Sem Papel, acompanhando toda essa trajetória de movimentação de entrada e saída de mercadoria. Secretário, como é que vai essa situação? Qual é a postura da Prefeitura de Santos nesse aspecto? É viável se fazer isso para que a gente evite que o Porto, que traz tantos problemas para nós também, traz coisas boas, mas traz muitas coisas ruins também, a gente fala aqui de 3 milhões de caminhões dirigindo para a nossa região por ano, não é coisa simples. O que nós podemos fazer para avançar nisso? 2 minutos para a resposta, secretário, para a gente encerrar. No que diz respeito à Prefeitura de Santos, nós temos um programa de contenção e da evasão de receita. Nós temos, a nossa secretaria tem interagido, treinado fiscais da Secretaria de Finanças. Nós desenvolvemos raciocínios de cadeias de negócio, onde a gente procura colocar todos os prestadores de serviço para dar uma clareza. Então, nós criamos uma espécie de um banco de dados. Então, por exemplo, um navio para entrar no porto, ele usa prático, usa rebocadores, usa um terminal, paga taxas da Codesp. Então, nós criamos cadeias de serviços. Então, uma vez identificado um elo dessa cadeia, então, a gente consegue, então, levantar toda a cadeia. Então, a gente estamos fazendo um trabalho no que diz respeito, então, à evasão. Concordo com você, nós temos aí uma área muito grande de melhoria. O Porto Sem Papel, eventualmente, seria um instrumento. O governo federal alega dificuldades aí de acesso, que o município teria acesso a informações confidenciais, mas isso é muito simples hoje na informática, né? Basta dar nível de acesso, se permitir que A Receita Federal tem. Exatamente, todo mundo tem. Então, poderia ter acessos aí a alguns campos que seriam, então, de interesse da área de tributação, então, dos municípios. Sem dúvida, acho que nós podemos melhorar bastante isso, melhorar a eficiência, então, da arrecadação aí em benefício dos municípios, enfim, e dos munícipes, né? A evasão só interessa efetivamente ao infrator, né? Sem dúvida nenhuma. Secretário, teríamos mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco mais uma vez. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço pela oportunidade e por ter podido estar aí com o Rodolfo e com você aí mais uma vez. Muito obrigado, secretário José Eduardo Lopes, de Assuntos Portuários e Marítimos. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez pela participação, pela presença. Obrigado, Rodolfo Amaral, obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.